Bom, vamos ver agora o que nós chamamos de gestalterapia com crianças. Tá? É muito importante para gente compreender que existe uma ampla perspectiva de utilização da gestalterapia. Entre elas, não só com adultos e adolescentes, mas também com crianças. Agora, lembre-se o seguinte, o referencial teórico e metodológico é o mesmo que nós vimos estudando até agora. Lembre-se disso. Então, a teoria de base é a mesma, certo? Então, nós temos a concepção fenomenológica, existencial, relacional. Então, o princípio, do núcleo epistemológico é o mesmo. O que vai diferenciar, na realidade, é a aplicabilidade. De que forma nós aplicamos isso em crianças. Lembre-se que, com adulto, nós temos duas poltronas e utilizamos o referencial teórico e o método da Gestalt em cima de um desenvolvimento de uma perspectiva de tomada de consciência com o adulto e com o adolescente. Quando nós aplicamos isso com crianças, vai mudar um pouco da forma que nós vamos conduzir. Lembre-se que, também, uma criança, ela está menos... essa criança, ela é menos comprometida do que um adulto. Ou seja, ela é muito mais plástica, muito mais mutável. O adulto, em cima das suas gestalt inacabadas, às vezes uma gestalt tão enraizada. Uma criança, ela não teve tempo para enraizar tais gestalts, certo? No entanto, é importante compreender também que o trabalho com crianças não se restringe apenas ao âmbito do consultório. Você pode ter grupos com crianças, você pode aplicar a teoria, a abordagem gestáltica em escolas, você pode aplicar a gestalt com grupos vivenciais com crianças, não apenas no nível consultorial, certo? Bom, nós sabemos o seguinte, existem diversas teorias trabalham com crianças. Você tem a psicanálise, a análise infantil, você tem as teorias cognitivo-comportamentais, você tem as teorias psicodramáticas, você tem, por trás disso, também toda uma concepção em análise do comportamento. No entanto, a nossa perspectiva, ela tem uma outra forma de abordar. O que nós acreditamos? Que o poder de autorregulação dessa criança, ele é extremamente importante. Porque o que nós estamos trabalhando com a criança nada mais é do que o princípio da autorregulação. Nós queremos atingir o que o Pehl chamou de homeostase, certo? Outra coisa, lembre-se que Pehl, o Fritz Perls, nunca escreveu nada a respeito da utilização, pelo menos escreveu, de forma estruturada, uma aplicabilidade com crianças. Então, ele não escreveu um livro sobre gestalt com crianças, como se aplica a gestalterapia a crianças, certo? O Perls escreve, na realidade, sobre a teorização da gestalterapia. E muitos dos seus escritos foram workshops que foram transcritos, certo? Agora, autores pós-gestálticos começam a aplicar a teoria. Porque, na realidade, nós deixamos de falar de gestalterapia e começamos a falar em abordagem gestáltica. Olhe bem, a abordagem gestáltica, porque ela é muito mais ampla do que apenas o processo psicoterápico. Ou seja, nós temos um leque imenso de possibilidades de aplicação. Agora, nós temos alguns referenciais que eu faço sugestão para vocês enquanto leitura. E enquanto também, lógico, enquanto fundamentação para o trabalho infantil. O primeiro é o Descobrindo Crianças, que é um clássico. Esse Descobrindo Crianças foi escrito por Violet Auklander. A Violet, uma gestalterapeuta infantil, tem um trabalho muito bem embasado, estruturado. Ela faz o livro demonstra algumas sessões com ela mostra os seus materiais, de que forma organizar esses materiais. Nós temos também
uma autora brasileira que eu gosto também, que ela é muito consistente, apesar que ela pega muita coisa Descobrindo Crianças e da Virginia Axline na ludoterapia. Então ela faz, na verdade, uma compilação, mas coloca a experiência dela. Então essa é uma leitura válida, que é o Gestalt Terapia com Crianças, tá? Da Luciana Aguiar. Então eu indico esse livro também para leitura, é de uma autora brasileira. E o clássico do trabalho da ludoterapia é chamado Ludoterapia, da Virginia Axline, certo? Então esse ludoterapia, ele tem uma perspectiva super interessante, porque ele tem um contexto histórico por trás. Lembre-se que a ludoterapia, ela existe no âmbito fenomenológico essencial. Então, ela vai surgir na concepção rogeriana de trabalho com o ser humano. Olhe bem, porque eu já ouvi algumas pessoas usando ludoterapia com base psicanalítica. Peraí, ludoterapia com base psicanalítica, isso não existe. Isso é análise infantil, que é uma coisa. A ludoterapia, o termo foi cunhado pela Virginia Axline, surge pela primeira vez como um trabalho com crianças, com ludoterapia, com a Virginia Axline, e pela primeira vez é aplicado com base na teoria rogeriana. Certo? Então, a teoria rogeriana é o que vai dar a sustentação para o trabalho da Virginia Axline. E aí você tem duas questões. De um lado, você tem a Violet Auclander e tem a Virginia Axline. Um, Descobrindo Crianças, com a perspectiva gestáltica, e o outro, da Virginia Axline, uma perspectiva centrada na pessoa, uma perspectiva rogeriana. No entanto, são complementares. Por quê? Porque tem os mesmos fundamentos fenomenológicos essenciais. Se você ler o livro da Virginia Axline, se você ler o livro da Violet Auclander, você vai ver a proximidade no trabalho. Existe uma diferenciação, né, no que nós chamamos de aplicabilidade da teoria, mas a fundamentação, a base teórica e epistemológica é a mesma. A base teórica e epistemológica é a mesma, certo? Então, eu indico os 3 livros, que é Descobrindo Criança, que é Gestalt com Crianças e Ludoterapia, da Virginia Axline, que é Seudo. E também, como leitura complementar, se assim vocês desejarem, leia o Dibs. Dibs é um clássico, na verdade, porque ele foi escrito também pela Virginia e mostra, né, todo o processo de trabalho com uma criança, e ela mostra a utilização de instrumentos, a condução da terapia, a condução do processo terapêutico. Eu acho que é uma leitura construtiva, bastante construtiva. Então, o primeiro ponto que a gente tem que compreender quando nós estudamos crianças é que, primeiro, você tem que ter uma base sobre a psicologia do desenvolvimento, né? Que lógico que não é a nossa intenção, o nosso curso de formação da base sobre psicologia do desenvolvimento, que isso é muito elementar, muito básico ao ensino na graduação, certo? Então você tem que ter uma base sobre a psicologia do desenvolvimento, tá? Outra questão também, você precisa ter uma base sobre a dinâmica emocional dessa criança. Também não vou abordar isso porque o curso é voltado especificamente para a prática psicoterápica com crianças. Olha só, quando você tem uma perspectiva de trabalho infantil, você tem que compreender que existe uma diferenciação entre a aplicabilidade com adultos e a aplicabilidade com crianças. Por quê? Porque requer todo um instrumental. Com a criança, o próprio nome diz ludo, não é? Brincar. A ludoterapia, a terapia do brincar, requer que você possa criar instrumentos, criar experimentos para desenvolver com a criança. Esse é um ponto crucial, né? Mas de que forma? Ora, primeiro você começa pela montagem do seu consultório. O consultório ele tem que ser lúdico, ele tem que ser atrativo. Lembre-se também que quando um adulto procura uma terapia, ele está indo buscar ajuda.
Quando a criança busca terapia, alguém está levando essa criança para o processo terapêutico, certo? Por uma necessidade eleita, muitas vezes, pelo responsável, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, já começa a uma modificação como nós vamos abordar. Então, quando você trabalha com adultos, você vai fazer a entrevista inicial. No entanto, quando você trabalha com crianças, você tem uma entrevista inicial, mas bastante mais ampla, digamos assim. Por quê? Porque a entrevista inicial, ela requer que você atenda os pais, né, ou responsáveis. A entrevista inicial requer que o primeiro contato junto com a criança, requer também um contato posterior com essa criança, para que ela possa ter o desejo, ter a vontade de retornar. Lembre-se disso. Então, há uma diferenciação no processo de aplicabilidade. Tá? Somado a isso, eu preciso também de uma compreensão do chamado ludodiagnóstico. Por quê? Porque muito da dinâmica da criança precisa ser compreendida, né, de forma saudável ou de forma não saudável. E aí eu tenho um aporte teórico, que é o ludodiagnóstico. Nós temos um aporte teórico em cima de uma psicologia de desenvolvimento, em cima de uma psicologia infantil, né, em cima de um processo de transtornos infantis que podem ser manifestos podem ser descobertos durante o processo de terapia. Tá? E a forma de ajudar essa criança é compreender como é que nós podemos articular, né, uma compreensão a respeito dessa criança sem rotular. Eu sempre digo o seguinte: quando receber uma criança para um processo terapêutico, em gestalterapia e qualquer outra abordagem, tenha a mente aberta. Não vamos deixar contaminar pelo que o pai, pelo que a mãe, pelo que a família está trazendo, certo? Lógico que você vai ter que ouvir esses pais, esses responsáveis. Nós estamos trabalhando em cima de uma queixa, tudo bem. No entanto, eu tenho que ter a cabeça aberta. Por quê? Porque não posso entrar no processo de contaminação, ou seja, atender a criança com base em um pré-conceito, ou seja, em um conceito já elaborado anterior ao atendimento, certo? Então, tenho essa responsabilidade. Uma outra questão. Tem uma que eu considero a mais importante, são várias, mas que eu considero um dos fatores mais importantes para quem vai trabalhar com criança, e geralmente eu pergunto, né, é uma pergunta simples que eu faço, né, ao psicoterapeuta que quer trabalhar com essas crianças. Eu sempre pergunto assim: você sabe brincar? Você sabe brincar? Você sabe brincar? Vocês sabem brincar? Essa é a pergunta básica. Por quê? Porque muitos adultos esqueceram. Esqueceram como brincar. Muitos adultos esqueceram. Então, minha pergunta é se vocês lembram ainda como é que brincam? Vocês continuam brincando? Vocês continuam brincando? Vocês sabem brincar? Então, isso é extremamente importante. O lúdico na nossa vida tem um papel crucial. O lúdico na nossa vida tem um papel crucial. Então, a primeira coisa é: sabe brincar? Isso eu me lembro de uma ex-aluna que eu estava dando supervisão, e ela chegou um dia na supervisão, né, sem saber o que eu vou fazer. Olhe, o que eu faço essa sessão? Olha, eu estou pensando em trabalhar com ela alguns desenhos, mas não é simplesmente ela planejar. Pode surgir a oportunidade de trabalhar alguns desenhos, de desenhar, de pintar. Olha, se for, se a criança tiver a iniciativa de querer desenhar, vá desenhar com ela, não tem problema nenhum, vá desenhar, vá brincar. Nas primeiras sessões eu tenho que desenvolver o chamado vínculo terapêutico. Esse vínculo terapêutico, ou aliança terapêutica, como alguns autores colocam, é extremamente importante.
E aí ela me respondeu assim: mas se ela quiser desenhar, se ela me pedir para desenhar, você vai desenhar junto com ela. Mas se ela me pedir para desenhar um coelho, eu não sei desenhar coelho. Isso ela falando já com desespero, eu não sei. Olha, é simples. Se ela te pede para você fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de desenho que você não sabe, seja autêntica. Utilize o princípio da congruência que Rogers tão bem falou. Ou seja, diga a ela que você não sabe e peça para ela que te ensine. Você está numa relação. Então é nessa relação que vai se construir o trabalho terapêutico. Então a preocupação da aluna era que a criança pudesse solicitar ela que ela fizesse um desenho que ela possivelmente não saberia fazer, porque ela não sabia desenhar. Então, se você não sabe como desenhar, então a minha sugestão, diga a ela que você não sabe e peça para ela te ensinar. Isso vai fortalecer essa aliança. Por quê? Porque eu estou trabalhando, em um primeiro momento, com uma concepção do que nós chamamos autenticidade. Então eu quero isso. Se você olhar, e eu já falei isso várias vezes, mas é importante repetir, se você olhar a perspectiva rogeriana, ele coloca 3 atitudes básicas para o funcionamento de uma terapia, seja com adultos, seja com crianças, 3 fundamentos básicos. Primeiro, 3 atitudes básicas, perdão. Primeiro, consideração positiva incondicional pela experiência do outro, compreensão empática e autenticidade. A partir do momento que ela fala para a criança que não sabe fazer tal coisa, ela está sendo autêntica, congruente. Agora, por favor, lembre-se que autenticidade não significa você falar o que quer e fazer o que quer. Isso aí é falta de educação, outra coisa. A autenticidade, na realidade, é você estar congruente com seus sentimentos e o seu comportamento. Ou seja, tem uma relação de autenticidade entre o que eu sinto e o que eu faço. Isso é congruência para a teoria rogeriana. Tudo bem? Certo? Então, nós dividimos, certo? Um processo terapêutico com crianças em várias fases. Vamos, lógico, isso academicamente, metodologicamente, para compreender o assunto. Então, vamos dividir por fases, certo? Vamos peguei algumas transcrições do livro da Luciana Aguiar, que eu repito, indico o livro, vale a pena a leitura, é bastante consistente, é bastante coerente. Como eu falei, o que ela fala aqui não há algo de novo. Ela pega, na realidade, o livro da Virginia Exline, pega o livro da Violeta Oclander, pega outros referenciais teóricos, fenômenos essenciais, e tenta mostrar para o leitor como funciona o contexto clínico infantil. Bom, o livro começa com uma definição. Ele diz o seguinte: o termo ludoterapia surgiu no cenário das psicoterapias com a publicação do livro da Virginia Exline, intitulado Terapia do Brincar, ou ludoterapia. Depois disso, disseminou-se o uso dessa expressão para designar todo e qualquer trabalho com crianças em função do uso de brinquedos com recurso facilitador da expressão infantil no espaço terapêutico. Então, você tem o quê? A terapia do brincar, ou a ludoterapia, surge inicialmente com a Virginia Exline, aquele livro que eu indiquei a vocês, certo? O livro é muito bom, vale a pena. Infelizmente, como eu disse, é um livro que está esgotado, nunca houve interesse de uma republicação. É lamentável isso, foi? Ludoterapia, da Virginia Exline. E é um livro bastante consistente. Você sabe que o mercado editorial brasileiro é muito complicado. O mercado editorial ele quer publicar aquilo que tem muita saída. Lamentavelmente, alguns livros são livros didáticos, são consistentes, mas que não é todo mundo que se interessa. Mas o ludoterapia deveria merecer uma nova publicação, porque ele é muito consistente, é muito legal, é fácil compreensão, tá? Principalmente para vocês que já têm uma compreensão nos fundamentos da abordagem humanista, da abordagem fenomenológico essencial, certo? Bom, então ela parte
do pressuposto do surgimento do termo luterapia. Luterapia, ela surge inicialmente com Virginia Axelrod, certo? Bom, e é o seguinte, olha só, com a emergência e o desenvolvimento de novas possibilidades de perceber o ser humano, em especial no pós-guerra, constatamos como grande marco na história da psicoterapia infantil a publicação do Luterapia da Virginia Axelrod, que com o estrondoso sucesso de Debs, Em Busca de Si Mesmo, que é o livro que eu indiquei para vocês, né, que na realidade é um estudo, né, e um estudo muito bem feito, é uma narrativa sobre uma criança e sobre o trabalho terapêutico, tanto da história da criança quanto o trabalho terapêutico que foi feito pela própria Virginia Axelrod, né? E o livro alcançou uma vendagem altíssima quando foi lançado nos Estados Unidos. Então, com o estrondoso sucesso de Debs, Em Busca de Si Mesmo, da mesma autora, revolucionou a forma de trabalhar psicoterapeuticamente com crianças por trazer em seu bojo uma visão de homem e de mundo bastante diversa da perspectiva psicanalítica. E aí requer a gente fazer um pequeno aprofundamento nisso aí. Lembre o seguinte, quando a gente vai, né, para a história do trabalho com psicoterapia, principalmente nos Estados Unidos, eu falei a vocês o quê? Que até a década de 30, o processo terapêutico era restrito. E era restrito para pessoas que eram médicas, né, profissionais médicos, não psicólogos. Psicólogo não podia praticar. Mas um teórico que vocês conhecem muito bem, o Carl Rogers, ele trabalhava com aconselhamento. Né? Ele escreveu um livro, né, que é um clássico da teoria humanista, chamado O Tratamento Clínico da Criança Problema. Né? E que foi, na verdade, ele coloca uma nova perspectiva para a época, e quando ele escreve, de como é que se trabalha crianças. Porque até então, o trabalho com crianças era restrito aos profissionais que trabalhavam com a teoria psicanalítica. E aí surge, com base no desenvolvimento da teoria rogeriana, diversos profissionais, inclusive o próprio Rogers, que trabalhava com crianças, também ele começa a propor uma nova aplicabilidade para esse modelo. Isso é importante a gente compreender, porque você tem um fator histórico por aí. Né? E o fator histórico é muito importante no sentido de uma nova concepção. Quando você vai, antes da chegada das linhas humanistas, né, às Américas, como é que surge isso? Você sabe o seguinte, a psicanálise ela surge como a primeira força, né, é uma teoria europeia, ela migra para os Estados Unidos, certo? Se estabelece como primeira força em psicologia, por ordem, né, de surgimento. Posteriormente surge a teoria behaviorista, com John Watson, com o chamado behaviorismo metodológico. Posteriormente, né, a teoria skinneriana, né, dá continuidade ao trabalho, e aí torna-se o behaviorismo radical. E nesse bojo, nós temos o surgimento das teorias humanistas. Olha só, e aí você tem a primeira, a segunda e a terceira força em psicologia. Tudo bem? O que acontece? As aplicabilidades começam, né, a tomar forma. Não apenas com adultos, não apenas, né, com transtornos, mas começam também a criar, né, um grande movimento dessas terapias, dessas teorias, que foi o movimento, né, chamado humanista, que já existia na Europa. Lembre-se disso. Na Europa já existiam teóricos. Né? O próprio dissidente do âmbito psicanalítico, Ludwig Binswanger, né, da análise existencial, ele já trabalhava com a perspectiva existencial e fenomenológica. Olha só, ainda no grupo freudiano, né, ainda na década de 20, olha bem. Então você vai ter o Binswanger já desenvolvendo trabalho na Europa. Quando nós, enquanto teoria, migramos para os Estados Unidos,
já encontramos estabelecido o quê? O referencial psicanalítico e o referencial comportamental. Tá? Bom, com a publicação e com os trabalhos do Rogers, segue a Virginia Klein, desenvolvendo um trabalho com crianças. Algo vai acontecer também na gestalterapia. Lembre-se que você vai ter a gestalterapia oficialmente na década de 60. Lógico que o arcabouço metodológico teórico estava sendo discutido anterior a isso, mas ela tem um reconhecimento oficial em 65, pela Associação Americana de Psicologia, em 65. Tá? Então o que acontece? A década de 50, 60, 70 foram 3 décadas de extrema produção na área da psicologia, de extrema produção. Quando nós falamos em psicoterapia, diversas teorias começam a tomar forma. Nos Estados Unidos você tem o próprio Alexander Lowen, da bioenergética, você tem o Maslow, você tem o Kurt Lewin com a teoria de campo, você tem a Gestalt, você tem a abordagem centrada, apesar que a Gestalt tem uma origem europeia, a abordagem rogeriana é uma origem, na realidade, norte-americana, mas que tem os mesmos fundamentos.